30 de janeiro é celebrado o Dia Mundial da Não Violência e a importância da cultura de paz. É um dia voltado à educação para a paz, à solidariedade, à mediação de conflitos e ao respeito pelos direitos humanos. Sobre esse assunto a gente vai entender o que é e as ações que devemos ter no dia a dia para trabalhar o bem, é claro. Com o Frei franciscano Gustavo Medella, seja bem-vindo, bom dia para o senhor. Bom dia, Marina. Bom dia, Wilker. Bom dia a você que nos acompanha no programa aqui em casa. Agora no quadro Santo Café, eu vou começar com a saudação franciscana de paz e bem. E eu escolhi essa caneca aqui para tomar hoje com vocês o Santo Café. Olha, por uma cultura de paz. É uma caneca do nosso Serviço Franciscano de Solidariedade, que eu acho que vai bem ao encontro do tema que hoje vamos tratar aqui. Olha, que maravilha, viu? Tudo Já começou muito o nosso bem. Tema, né? Tudo a Tomar ver até com a um nossa cafezinho conversa. agora. Maravilha. Coisa boa. Fica à vontade, viu, Frei? Muito obrigado por falar com a gente nesse dia tão importante. Ô, Frei, vamos começar então. Eu queria que o senhor dissesse para a gente introduzir realmente o assunto, o pessoal entender em casa do que estamos falando. O que é o Dia Mundial da Não Violência? O Dia Mundial da Não Violência, celebrado 30 de janeiro, é uma data proclamada pela Organização das Nações Unidas em homenagem a um senhor chamado Mohandas Karamchand Gandhi, ou também conhecido como Mahatma Gandhi. Mahatma foi um apelido dado a esse homem, e Mahatma quer dizer uma alma elevada, um espírito elevado. E ele foi um advogado, um pacifista, um líder político e também religioso que atuou durante toda a sua vida através da não violência, da promoção da cultura de paz, mas uma cultura de paz ativa, não aceitando a tirania, a opressão, tanto que ele foi uma das principais ou a principal figura no trabalho pela independência da Índia, que até 1947 era uma colônia inglesa. Então ele foi um homem que buscou a paz, o seu método era sempre através do diálogo, da resistência, da desobediência civil contra tudo que era injusto, mas sempre praticada de forma muito inteligente e, de maneira até meio contraditória, morreu de forma violenta. Foi assassinado justamente no dia 30 de janeiro de 1948, na Índia mesmo, por um rebelde, um radical, que não aceitou, de certa maneira, a sua proposta de paz. Mas é um homem que entregou a sua vida pela cultura da paz, pela não violência e pela prática da justiça. Está explicado a origem, então, do dia 30 de janeiro como Dia Mundial da Não Violência, né? Nessa data, nós somos convidados a refletir de que forma, quais são os tipos de violência que, na opinião do senhor, precisam ser mais pensadas e mais faladas nesse momento que a gente está vivendo hoje, em 2021. Muito importante a sua pergunta, Wilker, porque para entendermos o que é a não violência, acho que nós precisamos também esclarecer um pouquinho o que podemos entender por violência. E aí eu recorro à Organização Mundial da Saúde, que no ano de 2002 fez um relatório sobre a questão da violência e a definiu como o uso intencional da força ou do poder real ou em ameaça contra si, contra outra pessoa ou contra um grupo, e esse uso da força ou do poder produz morte ou lesão ou dano psicológico ou deficiência ou privação de desenvolvimento. Então é toda ação que agride um direito básico da outra pessoa, o direito à vida, o direito ao desenvolvimento, o direito a criar relações, o direito a um trabalho, a um teto. Todo tipo de ação que priva o outro de direito ou que lhe causa dano é uma ação violenta. E aí nós percebemos, então, esses diferentes tipos de violência. A violência auto-infligida, que é a da pessoa que faz violência contra si mesma, a violência interpessoal, que é aquela violência ou física ou psicológica de um ser humano contra um terceiro, ou então a violência coletiva,
que se distingue como social, política ou econômica. Um exemplo da violência social é o racismo, ou seja, por uma questão de etnia, eu ou uma raça se julga superior à outra e a deixa privada de direitos que deveriam ser universais. A escravidão, o grande número de mortes, por exemplo, de jovens negros, tudo isso é uma violência que, para além da violência física, é algo estrutural que nós devemos trabalhar, não violentamente, é claro, mas com força e energia para darmos os passos de superação em nossa sociedade. Certo. Frei, e o que a gente pode dizer para as pessoas, o que a gente pode fazer no dia a dia mesmo para replicar aí a cultura de paz no nosso meio? É possível isso mesmo dia a dia? Claro, é possível sim. Cultura de paz é um termo bastante sugestivo. Por quê? Porque cultura vem da palavra cultivo. Quem tem uma horta em casa, por pequena que seja, quem gosta de cuidar de plantas ou até do seu animalzinho de estimação, sabe que cultivo tem tudo a ver com cuidado. O cuidado é o quê? Um olhar atento, interessado, não interesseiro, pelo outro, por aquilo do que a gente cuida. Então é algo que dá trabalho. Cuidar da plantinha precisa fazer a poda, precisa regar, precisa cuidar para que ela ganhe sol. Cuidar de uma horta precisa também fazer a capina. Cuidar de um animalzinho, ele tem os seus horários de passeio. Tudo isso exige um comprometimento, uma entrega. Então a paz, o cultivo, a cultura da paz exige uma entrega generosa, de amor, de renúncia, muitas vezes, àquilo que de repente na hora seria mais cômodo para mim. A mãe que vai trocar a fralda do seu filhinho, era justamente na hora que ela ia se sentar à mesa para o almoço ou para a refeição, ela está, de certa maneira, fazendo uma renúncia para se entregar a um ato de cuidado, de cultivo. E nisso também ela está promovendo a cultura de paz. Então, primeiro, acho que deixar bem claro que é algo que dá trabalho, que exige entrega, que exige compromisso. E para cultivar no dia a dia, o que nós podemos fazer na prática? Vamos a alguns exemplos? Sim, vamos lá. Por exemplo, o Papa Francisco diz de 3 palavras mágicas que não podem faltar no dia a dia. Ele diz do casamento, mas eu creio que em todo o ambiente, que são as palavras com licença, perdão e muito obrigado. Com licença, porque todos nós somos uma singularidade única, uma particularidade sagrada, amada por Deus. Então, entrar no mundo do outro não é uma ação que a gente faz de modo invasivo, mas com muito jeito, com muita ternura, com muito cuidado. Por isso, com licença. O perdão, é claro, é algo inerente da cultura de paz, e o próprio Mahatma Gandhi dizia: perdoar nunca é um ato de fraqueza, do contrário, é uma demonstração de força daquela pessoa que, às vezes, mesmo ferida, mesmo percebendo que foi injustiçada em seus direitos, é capaz de dar um passo e ativamente propor o perdão. E o muito obrigado, a gratidão é algo fundamental. Viver gratamente, perceber as muitas gentilezas que a vida, que as pessoas e que o ambiente nos propicia. Uma segunda ação importante: capacidade de escuta e diálogo. Olhar nos olhos da pessoa com quem a gente fala e se interessar de fato por aquilo que ela nos fala. Dar espaço para que aquilo que ela nos comunica tome lugar em nosso interior. Muitas vezes, quando nós encontramos com amigos ou quando estamos aí em um diálogo, uma conversa, nós não prestamos muita atenção no que a pessoa diz, quase que só esperamos ela parar de falar para falarmos aquilo que nós queremos partilhar. E se nós gostaríamos que aquela pessoa ouvisse e acolhesse aquilo que estamos dizendo, também podemos e devemos pensar assim. Outro modo de cultivar a cultura de paz: pensar na coletividade. E aí, agora, nesse tempo de pandemia, é fundamental. Eu sou jovem, eu me sinto bem, se acontecer de eu ser infectado, eu tenho saúde, mas e o outro? Então não pode faltar. Nesse tempo de pandemia, cultivar a cultura de paz é sim, usar a máscara, usar o álcool gel, manter o distanciamento social,
Tudo isso é uma maneira de mostrar que você pensa no todo e não olha apenas para o seu próprio umbigo. Outra ideia importante de como cultivar a cultura da paz: superar a ideia do ódio e da vingança. Nós somos todo dia bombardeados por tantas notícias de violências assim, que saltam aos olhos e que nos deixam indignados, que facilmente a gente ouve pessoas, inclusive que se dizem cristãs, que caem na tentação. Ah, bandido tem que ser morto. Eu sou a favor da pena de morte. Ah, eu sou a favor da tortura, tem que sofrer. Aí você para um pouquinho, deixa baixar a poeira, pensa nos valores que você professa e nos quais você acredita enquanto cristão e vai perceber que esse tipo de postura ou de expectativa não tem nada a ver com aquilo que nós desejamos seguir. A não violência é algo que dá trabalho, conforme eu disse, e que muitas vezes contraria os nossos instintos de vingança, de justiça com as próprias mãos, de resolver imediatamente uma questão ou de rebater de forma assim enérgica e imediata também uma ofensa. Basta olharmos aí os nossos grupos de WhatsApp, as nossas redes sociais, quanto se ofende, quanto se xinga, às vezes de maneira banal ou supérflua, chama a pessoa de nomes assim profundamente ofensivos. Evitar este tipo de conduta. Não semear a discórdia, não colocar lenha na fogueira, são algumas formas muito práticas e que me parecem assim, que vão nos ajudar a cultivar no dia a dia uma cultura de paz. O senhor mencionou aí um termo na outra resposta do senhor, que é o pacificador ativo. Nesse momento, então, não cometer violência não é suficiente, né? Para a gente estimular aí uma cultura de paz. E entre as nossas ações para estimular a cultura de paz, está aí a questão das crianças, né? Como a gente faz para ensinar a tolerância, o respeito para as crianças, para que elas cresçam e façam um mundo melhor? Os pais, educadores, todos aqueles que lidam com crianças. Primeiro, o exemplo é fundamental. Não adianta você querer orientar a criança para ela ser uma pessoa pacífica, generosa, se ela vê da sua parte uma conduta que contraria aquilo que você pede dela. As crianças, elas acolhem, elas observam demais o modo de se comportar dos adultos. Então é buscar, desde a primeira idade, de acordo com o grau também de compreensão e capacidade da criança, sempre dialogar com muita transparência as questões. Além do bom exemplo, então esse diálogo transparente, inclusive o diálogo neste ano é tema da nossa campanha da fraternidade ecumênica, né? De fraternidade, diálogo, compromisso de amor, que deve também ser aplicado e praticado com as crianças, educar para a diversidade e fazer a criança ela tem um poder de admiração muito à flor da pele, tudo chama a atenção da criança, um pombo que levanta voo, um carro que passa buzinando, uma plantinha diferente que ela vê. Eu acho que isso é uma plataforma muito interessante para pais e educadores começarem a mostrar a beleza daquilo que é diverso, daquilo que é diferente. Desde as criaturas, São Francisco tinha um grande carinho por toda a obra da criação, e por isso ele compôs o Cântico das Criaturas: louvado seja meu Senhor pelo sol, pela lua, pelas plantas, pela terra, pelo fogo, pela água, pelo vento, pelos meus irmãos e irmãs. Fazer a criança entrar nesse clima de se sentir parte de um todo que é bonito e é maravilhoso é algo que vai ajudá-la a criar bases para que ela seja uma promotora da cultura de paz. A gente precisa, para mudar o mundo, precisa mudar as crianças. E o Papa Francisco também, na proclamação, ao promover o Pacto Educativo Global, ele diz que para educar uma criança é preciso uma aldeia inteira. Então é um esforço coletivo e combinado. Ensinar a criança a lidar com as frustrações, acho que é algo fundamental. De repente, os pais, na melhor das intenções, desejam prover imediatamente tudo aquilo que essa criança pede, com medo da criança não passar privação. Mas é preciso, é claro que isso tudo com muito amor, com muita generosidade e ternura,
fazer a criança, desde pequena, perceber que a vida é composta também de limites e que nem tudo é possível e que nem todas as vontades podem ser feitas na hora em que a criança deseja. Então, aprender a oferecer limites, a dizer não e assim também ajudar a criança a lidar com as frustrações. Acho que essas são algumas pistas que certamente podem nos ajudar. Outras tantas, quem nos acompanha deve também trazer consigo aí para promover desde cedo, junto às nossas crianças, a chamada cultura de paz. Dicas valiosas aí para a gente então, né, Frei? Agora, se colocar no lugar do outro é um bom exercício também para praticarmos aí no dia a dia a não violência? Certamente, Marina, é fundamental. Eu acho que é uma das bases da cultura de paz, é essa chamada empatia. Saber se colocar no lugar do outro, ou sentir aquilo que buscar compreender aquilo que o outro sente. Eu gostaria de ser tratado com má educação? Eu gostaria de ser passado para trás nos negócios? Eu gostaria de ter um direito meu violado? Claro que não. Então, por que eu vou promover ou vou proporcionar isso ao outro? Essa sabedoria de colocar-se no lugar do outro é algo que vem desde as tradições mais antigas e também é abraçada pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Não fazer ao outro aquilo que você não deseja que façam a você. É a chamada regra de ouro do Evangelho, do cristianismo, mas que vem também de outras tradições religiosas e culturais. Então, a empatia, você lembrou muito bem, é um elemento fundamental da construção da cultura de paz, da construção de um mundo melhor. As doses das vacinas da Covid-19 estão chegando e a gente tem recebido notícias, Frei, que, na minha opinião, são vergonhosas, né? Muitas pessoas que não fazem parte dos grupos prioritários estão furando a fila, né? E não estão respeitando isso que o senhor disse aí, que é o direito alheio, o direito das outras pessoas. E aí, como lidar com isso? Qual a avaliação que o senhor faz quando a gente para pensar sobre cultura de paz, quando a gente recebe uma notícia dessa? Sem dúvida, Wilker. Vamos voltar lá à definição de violência da Organização Mundial de Saúde. Uso intencional da força ou do poder. Nesse caso, seria o uso do poder, de influência, de barganha, real ou ameaça. É um uso real contra um grupo e que resulte ou tenha a possibilidade de resultar em lesão, em morte, em dano psicológico. Tem possibilidade de resultar. Você passa à frente de alguém que seria de um grupo prioritário, essa pessoa deixa de receber a vacina, é infectada e infelizmente vem a óbito. Resultou na morte de alguém por conta de uma ação injusta, infligida pela força do poder. Então é um bom exemplo de uma ação violenta e a resistência não violenta a esse tipo de atitude é algo que é dever. Por exemplo, também, esse drama que nós temos percebido em Manaus, em outras cidades da região norte, quando chega ao cúmulo de faltar oxigênio às pessoas. Em alguma parte da cadeia da distribuição das responsabilidades, houve ou omissão, ou negligência, ou imperícia da parte daqueles responsáveis que levou a essa catástrofe extremamente violenta, porque priva a pessoa de um direito fundamental, que é o direito de respirar. Outro tipo de violência relacionado à pandemia. Está faltando oxigênio, eu produzo, eu tenho cilindros a oferecer e coloco um preço 10 vezes mais caro. Uma violência econômica que é para indignar a qualquer um. Lembrando que todas as ações violentas, elas devem sim ser combatidas, mas nunca respondidas com violência. E por isso que a não violência dá trabalho, porque ela precisa buscar caminhos, buscar formas de maneira pacífica, mas de fazer frente a tudo isso que nos deixa tristes, nos deixa indignados e rouba a dignidade e nos tira a alegria de viver. Mas nunca de maneira violenta. Aí eu até recorro a uma frase atribuída ao Mahatma Gandhi,
quando ele dizia assim: de olho por olho e dente por dente, nós vamos terminar numa humanidade cega e banguela. Então, violência para combater a violência, nunca. Não violência ativa, pacífica, inteligente, sempre. É por esse caminho que nós queremos trilhar. Com certeza. Frei, ainda falando até um pouco da pandemia, a questão da violência doméstica, infelizmente, que a gente já tinha altos índices aqui no Brasil, ela aumentou ainda mais, né, com a pandemia. As pessoas muito em casa, principalmente a violência contra mulheres, contra idosos. O que o senhor pode falar dessa situação e realmente o que as pessoas podem fazer aí para amenizar essa situação, se apegar à fé? A gente aqui na TV Pai Eterno, a gente sempre fala isso, que a gente chega aos lares aí levando palavras aí de consolo, de conforto, né, de divertimento também para as pessoas, porque é um momento complicado e infelizmente tivemos essa violência doméstica aumentada, né? Em primeiro lugar, Marina, Wilker, eu creio que seria da parte da sociedade, junto com o governo, conscientizar e fazer chegar à pessoa que sofre esse tipo de violência que ela possui uma rede de apoio a quem recorrer. Estes expedientes do Disque Denúncia, as delegacias, em caso de crianças, os conselhos tutelares, devem ser instâncias que funcionam ativamente e que apresentam à pessoa essa possibilidade. Delegacia das mulheres. Eu acho que essa é a responsabilidade do todo, da sociedade e das organizações que temos aí em vista dessa prevenção. A nossa responsabilidade pessoal é também muito importante, Marina. Não temos uma atitude de omissão. Se você mora num lugar e de repente começa a perceber algumas suspeitas na casa do vizinho ou de alguém que está ali próximo, sabe do desabafo de algum parente, ajudar essa pessoa a chegar a um mecanismo de proteção, ou então a gente mesmo lançar mão e informar a quem de direito, a fim de podermos prevenir isso que é um grande absurdo. Quantas famílias, quantas mulheres, quantos idosos aí sofrendo terrivelmente por conta dessa violência que muitas vezes é uma violência silenciosa, mas profundamente destruidora. Além do dano físico, causa profundos danos psicológicos. Então, eu penso que são essas duas, ou uma mesma responsabilidade, mas que adquire duas vertentes. Desde o poder público, as instâncias que são institucionalizadas, mas também a responsabilidade pessoal de cada um, as nossas comunidades de fé, nas nossas paróquias. Vamos saber como é que está aquela senhora, ela às vezes se queixava que tinha dificuldades com o marido, faz um telefonema, marca a presença, mostra que você está ali também à disposição. E, é claro, a vida de oração, a entrega constante, com confiança a Deus, que ilumine os nossos passos, que toque os corações das pessoas. Tudo isso acho que forma um todo de instrumentais e possibilidades que temos para sermos agentes promotores da paz e que não deixam a violência ganhar força e crescer em nosso meio. Aproveitando essa deixa aí, eu queria falar um pouco sobre os direitos humanos. A gente vê muitas pessoas com um discurso contrário aos direitos humanos. Queria que o senhor aproveitasse esse momento, esse espaço, para falar sobre a importância dos direitos humanos para a nossa sociedade. Wilker, creio que é muito importante, de fato, abordar esse tema. Nós vemos aí muitas frases feitas que são, infelizmente, abraçadas por muitas pessoas, inclusive de nosso convívio próximo, e até muitas das nossas comunidades, como, por exemplo, direitos humanos inventaram só para proteger quem erra, só para proteger bandido, ou direitos humanos é apenas algo que diz respeito aos humanos direitos, como que a pessoa houvesse a humanidade separada em dois grupos, aqueles que erram e aqueles que são perfeitos, que nunca erram. Isso é uma hipocrisia. A possibilidade de errar, de tropeçar, de cometer equívocos, ela é inerente a todo mundo. O Papa Francisco, sempre que visita uma cadeia, uma penitenciária, que vai ao encontro dos detentos, ele é o primeiro a dizer: poderia ser eu no lugar desse que aí está. Por quê? Porque ele é ser humano e ele, na sua sabedoria, sabe que todo ser humano está passível de erros. Então, direitos humanos é um combinado fundamental que a humanidade abraça
de garantir a segurança de todos, inclusive desses que pregam esse discurso de violência ou de exclusão. O direito à vida, à alimentação, à paz, à cultura, à educação, a um ambiente digno para morar. Então não é porque a pessoa está encarcerada que ela deve ser tratada desumanamente, ser jogada de qualquer forma, até porque a política carcerária era para ser uma política de recuperação das pessoas, de fornecer a ela um tempo de possível transformação interior para ela se tornar um novo ser humano, que provavelmente não vá cometer os erros que o levaram até ali. E como é que a gente quer resolver ou quer reintegrar alguém à base da violência, da privação de direitos, do discurso da exclusão, de dizer que direitos humanos é algo que não nos diz respeito? Diz respeito, sim, a mim, a você, a toda a humanidade. E trabalhar contra os direitos humanos é trabalhar contra si próprio. É como se nós tivéssemos, vou usar até um exemplo aí do mundo das armas, que também não devem ser abraçadas por aqueles que pretendem construir uma cultura de paz, mas seria uma espécie de dar um tiro no próprio pé, pregar e dizer contra os direitos humanos. Maravilha. Olha, a gente, infelizmente, temos um tempo curto aqui, acabou o nosso tempo, mas a gente quer agradecer demais, viu, Frei Gustavo, a sua participação, principalmente falando sobre esse tema que é tão importante. Eu acho que a gente consegue chegar aí com essa mensagem às pessoas que assistem a TV Pai Eterno. Eu acho que isso é muito importante. Então, muito obrigada, viu, por ter atendido o nosso pedido. Eu é que agradeço, é sempre uma alegria poder conversar sobre esses temas tão importantes e tão fundamentais para a nossa vida em sociedade e para também o cultivo dos valores do Evangelho em nosso meio. Eu saúdo a vocês, então, tomando aí o meu santo café, hoje abençoado pela presença de vocês e de todos que nos acompanham, e sempre estou à disposição. Quando quiserem conversar, podem contar comigo, estarei aqui a postos, é uma alegria. Rezem por mim e eu estou rezando também por todos vocês. Obrigada. Muito obrigado pela conversa, foi muito proveitosa com certeza, viu? É isso mesmo. Um grande abraço para o senhor, bom fim de semana.